Aleluia, glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Mais uma vez aqui já agradecendo a Deus, que é digno de honra, glória, louvor e exaltação. Já agradecendo a Ele por mais essa manhã de quarta-feira, 4 de janeiro, para compartilhar mais uma mensagem, mais uma palavra que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Desejo a você que já está me ouvindo um dia abençoado com a graça de Deus, com a proteção de Deus, com a presença de Deus sobre a tua vida, pois onde a presença de Deus chega, irmãos, faz toda a diferença sobre as nossas vidas. Que a presença de Deus seja constante, irmãos, nas nossas vidas. Que Deus venha na nossa frente destruindo tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo, irmãos, que nos deixa cego para não compreendermos. Caia por terra agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria muito, meu irmão, minha irmã, que você abrisse seu coração para receber esta palavra e tomar posse e acreditar. A ação da igreja, irmãos, o papel da igreja, a ordenança de Jesus para a igreja foi simplesmente ensinar o evangelho, pregar o evangelho que traz paz, mas traz confronto, o evangelho que transforma, que liberta e que salva. Simplesmente isso, irmãos. Não vejo outro evangelho a não ser esse. Ensinar a palavra, orar pelas pessoas, foi o que Jesus fez. Exortar, logicamente, dentro, de acordo das escrituras. Como? Com mansidão. Ensinando a todos, para que todos venham ter conhecimento da verdade e venham ter chance de se salvar enquanto há tempo. Eu não vejo outro evangelho, irmãos, a não ser esse. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Timóteo, irmãos. Aqui Paulo vai, usado pelo Espírito Santo de Deus, logicamente, ele vai exortar a igreja, ele vai exortar aqui os irmãos, que é isso que eles devem fazer. Intercessões, oração, por alguns não, por todos. E não importa quem ele seja, talvez foi alguém que se levantou como um inimigo seu, é nossa missão orar. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas. Amém, meus irmãos? Abra o teu coração, abra a Bíblia Sagrada em nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças, e ações de graça, por todos os homens, glória a Deus, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Oh, glória! Então não há outro intercessor, não há outro mediador. É somente através de Jesus que há libertação. É somente através de Jesus que há transformação de vida. É somente através do nome de Jesus Cristo que há salvação. Mas eu preciso orar. Entrou um novo presidente. Esse presidente, de forma nenhuma, exemplo, irmãos, de forma nenhuma eu não queria ele liderando o nosso país. Mas a Bíblia manda, irmãos, com que nós não venhamos orar porque não gostamos de A, B ou C. Primeiramente, precisamos, irmãos, independente de quem seja, orar. A missão da igreja, se é o que você votou ou não, como agora é início, irmãos, sabemos muito bem que agora é outro presidente. O que cabe à igreja a fazer por esse novo presidente que entrou, irmãos? Orarmos. Não é criticarmos, não é se levantar, usar a palavra contra a vida dele, não, é simplesmente orar para que Deus dê graça, para que Deus tenha misericórdia da vida deste homem e possa salvá-lo
Essa deve ser a missão da igreja, irmãos, orar, independentemente de quem seja, quem esteja em eminência. Nossa missão, irmãos, orar pelos líderes, os nossos líderes, sim, orar por todos que estão em eminência, seja em qual área for, seja no ministério, seja na área econômica, na área, irmãos, administrativa, seja no poder legislativo, no executivo, seja qual for o setor, do mais baixo ao mais alto. A missão da igreja é o que? Orar por todos que estão em eminência e não se levantar contra. Por quê, irmãos? Porque é dessa forma que nós vamos ter a nossa vida quieta e sossegada. É a nossa vida quieta e sossegada quando? Quando eu oro, quando você ora, colocando todos nas mãos do Senhor e não se levantando contra e não, querendo tomar partido de forma nenhuma, irmãos. Nós já fizemos a nossa parte, cada um foi lá, votou, glória a Deus. Hoje ele está lá, nós não sabemos o propósito, Deus sabe todas as coisas. É Deus que está no controle de todas as coisas, mas nossa missão, irmãos, aqui na terra é simplesmente essa, repito, é ensinar, é pregar o evangelho e orar. Essa é a missão da igreja, orar por todos, exortar dentro, de acordo às escrituras sagradas, com mansidão a todos. Para quê, irmãos? Para que todos venham ter conhecimento dessa verdade, para que no grande dia do juízo alguém não possa dizer que não sabia, que não conheceu e que verdade é essa. Porque Deus quer que todos venham ter conhecimento dessa verdade, através de Jesus Cristo, porque é o único mediador, porque há um só Deus, só existe um Deus e um só mediador. A Bíblia é clara, irmãos. Eu tô lendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente Jesus Cristo, irmãos, pode levar as nossas orações a Deus. Somente através de Jesus Cristo nós temos salvação. Amém? Então, irmãos, é isso que nós vamos fazer aqui no final, é orar, levantar um clamor por a nossa nação, por as nossas famílias, por todos que estão em eminência, para que Deus venha ter misericórdia, para que eles venham ter conhecimento dessa verdade e possam ter chance, oportunidade de se salvarem. Porque eles têm que ter esse entendimento que é somente entregando a vida para Jesus que pode ser salvos. O texto é claro, irmãos. Não há libertação fora Jesus, não há salvação, não há outro mediador que vai fazer algo por você ou por mim. Não tem outro. É somente através. Por que somente através de Jesus? Você pode me perguntar. Porque foi o único, irmãos, que morreu naquela cruz para me salvar e para te salvar. Até as criancinhas já sabem qual foi o propósito de Jesus aqui. Então é necessário que você tenha esse entendimento. Que os seus joelhos devem dobrar perante a Jesus, orando a Ele e a sua língua, a sua boca, confessando a Ele. Enquanto você pode, enquanto você está respirando. Porque depois que morre não tem mais como voltar atrás. Então é necessário, irmãos, atentarmos para a palavra de Deus com diligência, com reverência, com cuidado. Atos 4, no 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, então somente por Jesus. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver outro nome dado, pelo qual devemos ser salvos, somente por Cristo. E é necessário você acreditar nesta verdade. E é necessário você acreditar no que está escrito, porque é pelo conhecimento da verdade é que Jesus diz que todos vão ser salvos, vão ser libertos através de quem? Através de Jesus, porque só há salvação nele, só há libertação nele, somente ele tem este poder. Então é necessário que você acredite, e isso é bom e é agradável diante de Deus quando eu me levanto intercedendo por você, quando você intercede por alguém.
Deus, ele se agrada. Isso é bom e é agradável. É bom você fazer algo que você sabe que Deus se agrada. Então, não acusa não se levanta não como alguém que está se levantando tomando a posição de um inimigo. Por quê? Você está afrontando o próprio Deus, porque não foi a missão da igreja se levantar contra alguém, mas sim ensinar, mas sim orar. Essa sim, de Gênesis a Apocalipse, você vai ler também, você não vai achar Jesus dizendo, olha, toma a posição de juiz aqui, toma a posição aqui de um advogado. Não, ele manda ensinar apenas, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra, quem conclui a obra é o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa abre o coração, Deus começa a trabalhar. Amém, meus irmãos? Então é isso, nós devemos, irmãos, estar clamando. Jesus deu essa missão para a igreja do Senhor, a se levantar, a interceder, a se levantar, a orar, a se levantar, irmãos, a clamar por vidas, por libertação de pessoas. Essa foi a missão. A missão da igreja é essa, simplesmente ensinar a palavra de Deus como ela é e orar em seguida. Porque o que Jesus veio fazer, irmãos, foi o quê? A Bíblia vai dizer em Lucas 19, no 10, já estou quase encerrando para nós orarmos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, era nós. Estávamos perdidos, Jesus nos resgatou das trevas para a luz, abriu os nossos olhos espirituais e estamos aqui hoje, irmãos, com a missão também de fazer o mesmo, ensinar os nossos irmãos. Que tem muitos ainda, irmãos, se sentindo perdidos lá fora, sem entendimento ainda desta palavra. E nós precisamos, irmãos, como igreja de Cristo, ter esse amor de ensinar com temor, com tremor, com reverência e com mansidão. Porque foi esse propósito, foi com esse propósito que Jesus nos chamou para fazer a diferença deste mundo, irmãos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ele veio salvar o que se havia perdido, que era todos nós. Estávamos longe da palavra de Deus. Estávamos, irmãos, distante do Senhor, nosso Deus. E Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Para encerrarmos e orarmos, irmãos, olha o quanto que é sério. Nós devemos levar a palavra de Deus a sério. Mateus 5, 44, 45 está escrito assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem ao que vos odeia. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então o nosso Deus, irmãos, ele nos ama da mesma forma, assim como ele abençoa os bons, ele abençoa os maus, dando sol, dando chuva, não só para os justos, mas também para os injustos. Ele quer que nós sejamos igual. Não fazer acepção, então, ou seja, da mesma forma que fomos alcançados pelo amor dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, o que é que ele quer, irmãos? Que nós viemos orar por aquele que vos maltrata, por aqueles que nos ferem, por aquele que não sabe nem o que é que estão dizendo, irmãos, porque está cego espiritualmente, porque não tem entendimento ainda da palavra, e muitas coisas eles falam sem nem entender. Então nós devemos, irmãos, não levar para o coração, mas levar em oração para Deus, dizer, ó Pai, tem misericórdia deste meu irmão, se levantou como um inimigo meu, mas eu sei, meu Pai, que ele está fazendo isso porque está induzido pela força maligna, mas tenha misericórdia, liberta ele, salva ele, assim como o Senhor fez comigo. E pode ter certeza, meus irmãos, que quando nós fazemos o que é bom, o que é agradável, a graça de Deus vem sobre nós e nos sustenta e nos dá força todos os dias para caminhar de cabeça erguida, entendendo o propósito do Evangelho. Então falar bem de quem fala bem de você é fácil. Fazer o bem a quem faz o bem a você é fácil.
Então é nessas horas que provamos que somos filhos de Deus, irmãos, é quando amamos até aqueles que falam mal de nós. Até aqueles que se levantam, irmãos, contra as nossas vidas. Isso demonstra verdadeiramente se já somos filho de Deus, através de quê? Das nossas ações, através das nossas atitudes, irmãos. Aí nós demonstramos se já somos verdadeiramente filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito. É nessas horas, irmãos, na hora de agirmos, é que nós provamos de verdade quem somos, não por o que falamos. Então fale bem. Está falando mal de você? Bendiga, fala bem dessa pessoa. Ore por todos aqueles que vos maltratam, por todos aqueles que vos perseguem. Porque assim Deus vai ter você como filho, vai me ter como filha. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no nosso coração neste dia de hoje. Eu quero orar. Quero convidar você para orar juntamente comigo. Oremos ao Senhor. Que Deus nos ajude somente com a ajuda de Deus. Irmão, de nós mesmos, nós não temos de forma nenhuma capacidade nem condições de vencer, de fazer tudo isso que a Bíblia nos ensina, mas somente com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai Santo, graças e graças eu te dou nesse momento, nesta hora, Pai. Já te pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Coloca em tuas mãos, Pai, vidas que nesse momento, ó Deus, se encontram talvez, ó Deus, angustiada, enlutada, entristecida, querendo tirar até a própria vida. Eu não sei, Pai, eu não sei, a intenção não conheço, mas há poder no teu nome. Entra com curas e libertação e salvação de vida, Pai. Entra nesta casa, meu Deus, onde chegou essa oração, onde chegou, meu Deus, esta mensagem, que vidas vão ser libertas. Para a glória do teu nome eu te peço, amém.